Pode ter certeza que esse é o único motivo que faz com que você faça a tua família passar dificuldades financeiras. Se você é homem, se você tem um filho, se você tem a sua esposa, a sua casa para poder cuidar, e frequentemente você se vê em maus lençóis financeiros, você não consegue entregar para a tua família uma condição de viver uma vida diferente, de ter uma perspectiva de um futuro diferente, pode ter certeza que o único motivo de você viver isso, da tua família viver isso, é pela falta de conhecimento. Eu, durante muito tempo, não tive bons salários. Durante muito tempo, eu não tive oportunidades melhores. E depois que eu comecei a perceber isso, eu comecei a buscar mais conhecimento para que eu pudesse ter novas possibilidades de trabalho, oportunidades de conhecer pessoas melhores. Então, eu quero explicar isso nesse vídeo para você, como que a tua vida e a vida da tua família pode ser transformada se você de fato se importar em buscar conhecimento. Meu nome é Gabriel, eu estou no objetivo de alcançar os 1.000 seguidores para poder monetizar esse canal e vou continuar gravando um vídeo por dia até eu fazer isso. E nesse vídeo, nesse canal em específico, eu comunico com pessoas que são homens, que são pais de família e que principalmente buscam entregar para a tua família um futuro melhor. Se esse é você, se inscreve no canal que eu vou estar falando por aqui mais vezes. Então, eu tenho 26 anos e ontem eu conheci, estou reformando um apartamento aqui, e o rapaz que veio fazer o serviço para mim aqui, eu estava conversando com ele tem 20 anos e ele já tem a casa, ele já tem um carro, ele já tem uma renda bem alta para a idade dele. E eu conversando com ele, eu comecei a perguntar, falei, cara, quantos cursos tu já fez? E ele falou que já tinha feito curso de elétrica, de eletrotécnica, ele falou que tinha feito curso de CFTV, para mexer com câmera, curso de internet, curso de programação, diversos cursos. E eu fiquei prestando atenção e eu falei, caramba, como o conhecimento faz diferença na tua vida. E ele faz realmente muitas coisas. Ele mexe com infiltração, ele mexe com obra, ele mexe com pintura, ele mexe com elétrica, ele mexe com acabamento. Tudo que você imaginar o cara consegue fazer. Eu achei aquilo incrível. E eu falei, cara, eu preciso buscar mais conhecimento para que eu possa me diversificar e conseguir ter várias oportunidades de trabalho. Porque se eu tenho várias oportunidades de trabalho, dificilmente a minha família vai passar por dificuldade. Dificilmente eu vou ver o meu filho me pedindo uma coisa que de fato faz sentido eu entregar para ele e eu não vou poder dar. Pagar uma escola decente para o meu filho, fazer com que dá a possibilidade da minha esposa ir num cabeleireiro, ir numa manicure, poder fazer uma viagem com a minha família, tudo isso é fruto de trabalho. E você só consegue trabalhos melhores se você realmente se dedicar a buscar conhecimento, porque o conhecimento é a única porta que você tem, é a única oportunidade que você tem de poder entregar para a tua família um futuro melhor. O conhecimento é aquele lugar onde você vai, que ali existem oportunidades separadas para poucos, porque o conhecimento ele só é adquirido mediante esforço, ele só é adquirido mediante trabalho, ele só é adquirido mediante você se empenhar para buscá-lo. E depois que você busca, não há quem te tire. Para pensar, eu estou numa busca de poder estudar inglês e aprender inglês. Eu já estou entendendo algumas coisas, mas isso que eu já estou entendendo, cara, não tem cenário que vá tirar isso de mim. Não tem pessoa que possa tirar isso de mim. Se eu estou morando no Brasil, se eu estou morando na Inglaterra, se eu estou morando na Austrália, em qualquer lugar, o conhecimento que eu tenho, falar inglês, vai junto comigo. E ninguém vai poder tirar isso de mim. E se eu aprender a rebocar uma parede, esse conhecimento também vai junto de mim. E se eu aprender a multiplicar dinheiro vendendo alguma coisa, vendendo carro, se eu chegar nos Estados Unidos eu também vou saber vender carro, porque além de falar inglês eu sei vender carro. Se eu chegar na Inglaterra eu também vou saber falar inglês e vender carro. Se eu chegar na Austrália eu vou saber falar inglês e vender carro. A pergunta é, por que muitas das vezes nós passamos tantas dificuldades? O primeiro ponto que eu acredito que é o fundamental. Culturalmente, nós temos uma aversão ao conhecimento. Nós não temos vontade de buscar conhecimento. Nós muitas das vezes dizemos que o conhecimento é algo para rico, nós dizemos que pobre não merece estudar, nós dizemos coisas desse tipo que impede a nossa proximidade com aquilo que pode mudar a nossa vida. E a gente continua trabalhando ano a ano em lugares que não nos dá oportunidade, nós continuamos ano a ano consumindo o nosso recurso que a gente produz mensalmente, o teu salário, que você poderia investir em algo que pode te transformar, pode te trazer uma vida melhor, você pega esse dinheiro e você consome. Você muitas das vezes coloca num carro, você coloca numa casa, por necessidades mesmo. Nem sempre é por prazer, ou por luxo, ou por hobby, ou simplesmente por desorganização. Não, muitas das vezes você ganha 2, 3 mil reais e você precisa colocar esse dinheiro dentro de casa. Eu sou um homem e eu sei como que isso funciona. Muitas das vezes você, como um homem, é a última pessoa a pensar em cortar um cabelo, a pensar em fazer alguma coisa para você. Porque você está se preocupando com a tua família, você está se preocupando com o bem-estar dos teus filhos, você está se preocupando com o bem-estar da tua esposa e você precisa colocar esse dinheiro em casa.
mas eu quero te dizer que conhecimento nos dias de hoje que nós estamos, você não tem que pagar muito caro para ir atrás disso. E se você ficar se perguntando, como é que eu faço para poder aplicar isso na minha vida? Para pensar quantos livros você já leu esse ano. Para pensar quantas oportunidades você já deixou passar de cursos que você poderia ter feito de graça, que você poderia ter feito e que te daria oportunidades diferentes. E aqui eu não vou me referir simplesmente a conhecimento, porque o conhecimento é aquilo que carrega dentro de você. Mas você já parou para pensar que ao se conectar com novas pessoas, você tem novas oportunidades, mas você também só vai ter novas oportunidades se você tiver conhecimento para poder aplicar aquilo que você está falando, né? Imagina que você chega num lugar e olha para um cara e fala, poxa, você começa a conversar em inglês ali, o cara mora em outro país e tem uma loja de supermercado, que essa loja de supermercado precisa de um gerente iguais aos que a gente tem aqui no Brasil. E você é esse cara que é um gerente e quem sabe esse cara tem a possibilidade de te mandar para lá. Porque você sabe gerenciar uma loja, você sabe gerenciar um negócio e você pode trabalhar dessa maneira. E aí simplesmente a tua vida muda do dia para a noite, porque agora você tem novas oportunidades. Então, buscar o conhecimento faz tanta diferença na tua vida que é como se fosse um mar vermelho se abrindo. Porque você começa a perceber que a partir de novos conhecimentos, você consegue se comunicar com novas pessoas, você consegue encontrar novas oportunidades, você consegue se colocar em lugares onde a maioria da sociedade não consegue por não ter aquele tipo de conhecimento. Então, o meu recado para você que é homem, o meu recado para você que é pai, que está preocupado com o futuro da tua família, que está preocupado com o futuro da tua casa, é busque conhecimento, não se acomode. Eu tenho 26 anos de idade e eu posso te dizer, eu não quero chegar aos 35 numa situação de não ter um futuro para minha família decente. Chegar aos 35 anos de idade sem conseguir muitas das vezes ter uma renda sólida que possa trazer um bem-estar para a tua família é uma situação complexa, porque todo mundo já passou pela idade dos 20 anos. Se você ainda não passou, você sabe do que eu estou dizendo. Você tem força, você tem energia, você tem capacidade, você tem vigor para poder entregar aquilo que precisa ser entregue para alcançar um resultado. Agora, eu corro com um amigo e a gente às vezes corre 3, 4 quilômetros, ele já tem 36, ele está há 10 anos a mais que eu. E eu vejo já o corpo falando, cara, tá pesado, tá difícil. Se eu for correr 10 quilômetros com ele, a gente precisa fazer várias paradas, porque ele já não dá conta de acompanhar. Então, é difícil, é complexo você falar que você vai ter a mesma força aos 35 anos que você tinha aos 25. Então, aproveite esse momento que você tem para poder buscar isso, buscar esse conhecimento, buscar alguma coisa que possa trazer para a tua família segurança. E você, como homem, é essa rocha, é esse cara que consegue se posicionar para trazer para a tua família uma proteção, não somente uma proteção de braço, de força, mas uma proteção de intelecto, uma proteção financeira, uma proteção de que, cara, se alguma coisa acontecer no Brasil, eu tenho capacidade suficiente de poder me desenrolar em outro país e eu vou me resolver. Se alguma coisa acontecer nos Estados Unidos, eu tenho capacidade suficiente de me resolver em outro lugar e eu vou me resolver. Então, bater no peito como homem de dentro de casa e buscar resolver esses conflitos que muitas das vezes você tem e não consegue é importante. Buscar conhecimento sobre gestão emocional, como que você lida com as suas emoções mediante fracasso, mediante dificuldades, mediante problemas que parecem insolucionáveis. Como é que você lida com as suas emoções, com seus medos. Fazer com que você entenda essas coisas faz com que nessas situações, tanto de dificuldades quanto de oportunidades, você pode ter ações diferentes que te levem a bons resultados. Agora, quando você não tem conhecimento, a única coisa que você vai fazer é repetir o teu passado. Se você não quer repetir o teu passado, eu recomendo muito que você, como um homem que realmente quer entregar para a tua família um futuro melhor, busque conhecimento. Conhecimento é a única porta que pode trazer para a tua família um futuro decente. Eu tenho estudado um livro que se chama Hábitos Atômicos e durante muito tempo eu tive maus hábitos. Hábitos de vitimismo, hábito de fugir muito das responsabilidades como homem, hábito de querer sempre colocar desculpas, culpar os outros. E depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a perceber que hábitos não está relacionado somente a um comportamento. Hábitos também são hábitos de sentimentos, de pensamentos, de emoções. E você se vincula muito fácil a isso. É muito bom, muitas das vezes, se manter na zona de conforto. Mas quando eu comecei a ler isso, quando eu comecei a entender o que é identidade, o que é hábito, o que é comportamento, o que é sentimento, eu consegui diminuir a força que isso tinha dentro de mim. E posso hoje te dizer que eu gravando esses vídeos, começando a crescer o canal, a realmente
começar a publicar vídeos, a fazer isso daqui é fruto do conhecimento que eu adquiri, porque eu consegui desvincular emoções que estavam relacionadas à minha infância, de dor, de sofrimento, de problemas, mas tudo isso só foi possível através de conhecimento. Então o conhecimento muitas das vezes vai te libertar de prisões que você muitas das vezes vive e que você não sabe o porquê você vive. Você só tem como resolver um problema depois que você identifica esse problema. Isso está no livro O Segredo da Mente Milionária. Quando você começa a perceber ele falando sobre consciência, você só consegue mudar algo que você tem consciência que existe. Dificilmente você vai mudar alguma coisa que não existe, porque você não sabe que aquilo existe. Nossa, mas parece muito óbvio. É muito óbvio, muita coisa que a gente vive na nossa vida, mas a gente prefere ignorar o óbvio. E aí a gente acaba não mudando, a gente acaba não fazendo, e a nossa vida se repete por ano após ano. Acabou de entrar o ano, hoje é 2026. E se você realmente está disposto a entregar para a tua família um futuro decente, eu recomendo muito que você priorize buscar conhecimento. Mesmo que seja aos poucos, meia hora por dia, 30 minutos por dia, 40 minutos por dia, à medida que você faz, você começa a crescer. Meu nome é Gabriel, eu tenho o objetivo de monetizar esse canal e acredito que não vai ser muito difícil, a gente vai continuar postando vídeo diariamente. Eu preciso alcançar 1.000 seguidores, 1.000 inscritos, né? E eu conto com a tua ajuda para poder se inscrever aqui no canal. Eu vou trazer mais conteúdos para você e cada dia mais buscando conhecimento e buscando estudar para poder melhorar e trazer mais conhecimentos para vocês. Vou ficando por aqui, valeu, até o próximo vídeo.